Como fazer uma campanha que leve anos para acabar? Como que eu vou saber que vai começar ali salvando o gato na árvore e vai terminar enfrentando um deus? Essa é a pergunta que muitos mestres se fazem, muitos aqui já jogam há algum tempo e outros que estão querendo começar. E eles acham que tem que estar tudo pronto, que tem que estar tudo montado. Então, hoje o que eu vou fazer? Vou dar 6 segredos aqui para vocês de como montar uma campanha de sucesso para os seus jogadores na mesa. Chegou agora? Rola a iniciativa então! A grande pergunta que quem vai mestrar faz é como que eu vou criar uma campanha que pode levar 4, 5, 10 anos para acabar? Como é que eu vou saber qual é o final da história? Eu vou ter que conduzir os jogadores para esse final, então aí eles não vão ter poder de escolha. Mas e se eles escolherem tudo diferente do que eu pensei? Como é que eles vão chegar no final que eu tô bolando? É esses 6 segredos que eu vou te contar hoje. Mas eu vou te contar um 7º segredo já logo de cara. Pra você ter dicas de como mestrar, se inscreve aqui no canal, né? Estamos aqui já dando várias dicas para mestres, jogadores, um monte de coisa que a gente traz de conteúdo de RPG e você ainda não está inscrito. Então toca aqui nesse necromante do cantinho aqui e se inscreve no canal. Dá uma força aqui pra gente, vem aqui, compartilha esse vídeo, comente e se você gostar do vídeo, deixa um like aí. Mas vamos lá para os 6 segredos aqui, que é para isso que você vê. Você vem já falando, vou descobrir tudo que o Ale faz. Eu vou contar e vou ajudar vocês a montar uma campanha que eu tenho certeza que vai se tornar épica na sua mesa. Dica 1. Vincule momentos à sua party. Não adianta nada você criar momentos, mas eles não estarem ligados a esse momento. Então, o que é importante você ter de ideia na sua mente? É que funciona de uma determinada maneira. Eles não estão parados no mundo esperando os jogadores chegarem. Eles estão em movimento. Mas lembre-se que a presença dos jogadores tem que ser impactante no que está ocorrendo. E é aí que eles entram. O impactante que eu estou falando, não necessariamente eles precisam solucionar, porque as decisões vão ser tomadas pelos jogadores. E aí o mestre não tem controle do que ele vai fazer. Não tem como você saber se um jogador da mesa, de repente, vai resolver se aliar ao inimigo da mesa. Pode acontecer, você não sabe o que vai passar na cabeça dele. Então você já determinar o que ocorre, contando com a decisão dos jogadores, isso daí pode ser um tiro na água porque não vai funcionar. Qualquer decisão fora do que você imaginou já vai acabar com a sua história. Existe até uma piada aí sobre o filme do Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Passou acho que até no The Big Bang Theory, no episódio, se eu não me engano, que eles falam que se o Indy não tivesse participado de nada, o filme teria se desenrolado normalmente. Que seria assim, a trama tem e tanto faz se os jogadores estivessem lá ou não. E não é verdade. Na verdade, lá no próprio filme, o Indiana Jones com a Sala acabam descobrindo ali um dos segredos do filme, que é uma das localizações. Que caso eles não tivessem descoberto essa localização do Poço das Almas, o filme cairia num beco sem saída. Ou então, você fazer uma ligação, por exemplo, que nem a série da Buffy, a Caça-Vampiros. Para quem assistiu, lembra que ela tinha que evitar o apocalipse, mas ao mesmo tempo o responsável pelo apocalipse era o interesse amoroso dela. Então, assim, ficava aquele conflito de interesses, né? Ou uma referência mais atual da cultura pop, o próprio Thanos, quando foi atrás das joias do infinito. Muito da culpa de algumas joias acabarem com ele foi dos próprios Vingadores tentando encontrar. Então veja que a coisa foi envolvente, que teve uma história que foi trazendo os jogadores. Imagina que o Thanos seria o boss da sua campanha, e os Vingadores são os jogadores. Então eles vão desenvolvendo a história, se envolvendo cada vez mais, até que faz sentido nisso daí. Se você não fizer esse envolvimento com o jogador, e não precisa ser logo de cara ele entender, você pode colocar pontos e depois fazer uma ligação entre eles, entendeu? Dentro da história, que o jogador fala, nossa, verdade, entendeu? E os fãs, por exemplo, de Critical Role, pode pegar uma minissérie que eles fizeram, chamado Calamity, que o que o mestre fez? Ele sabia que existia um apocalipse naquele cenário e os jogadores também sabiam que aquilo ia ocorrer. Ou seja, você já deu essa informação para os jogadores até antes. E aí o que acontece?
Quando um determinado jogador realiza um feitiço, ele desencadeia o apocalipse que todo mundo estava esperando. Então os próprios jogadores são responsáveis pelo mal que está afetando todo o cenário, no caso. Então veja que você pode também fazer essa jogada que acaba envolvendo. Foi a partir de uma ação de um deles que tudo começou. Então ele também precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. E uma coisa importante, pegue pontos estratégicos dos seus jogadores, características que ele colocou na ficha, pega o background dele, traz coisas do background e desenvolve, caso o jogador não tenha desenvolvido. Faça você esse desenvolvimento. Às vezes peça até a ajuda dele, desenvolve um pouquinho mais para mim aí, e aí você pega algumas ideias ali do background e coloca dentro da sua campanha. Ele vai se sentir muito mais envolvido. Dica número 2, torne os NPCs adoráveis ou trágicos. Se você quer que o NPC faça alguma importância na história, ele precisa que esteja envolvido com os jogadores. Ninguém vai se preocupar, por exemplo, se um NPC trair o grupo de jogadores, se em nenhum momento eles confiaram, ou mesmo sequer lembram dele, muitas vezes. Nossa, aquele primeiro vendedor de fruta que vocês compraram uma maçã lá na primeira aventura, os caras estão lá no 15º nível. Ele aparece e, na verdade, ele é o vilão da história toda. Todo mundo, quem é esse mesmo? Entendeu? Você tem que envolver. Ele tem que ter feito atitudes para que os jogadores gostem dele. Ou se você for matar o NPC, tirar ele do jogo, por qualquer maneira que seja, ele também precisa ter tido uma ligação. Ele precisa ter feito algo pelos jogadores. Senão não tem por que os jogadores se preocuparem. Não vai ser impactante para eles. Na sua cabeça vai ser impactante. Nossa, peguei lá o vendedor de fruta da primeira aventura e ele é o vilão da história. Na sua cabeça, impactante. É um cara que ninguém esperava. Mas é exatamente isso para os jogadores. Ninguém espera. Então ele não liga muito. Então assim, não necessariamente o NPC precisa ser amoroso, todo mundo amar ele. O próprio Gollum do Senhor dos Anéis é um NPC, né, entre aspas, que a gente acaba se preocupando, entende a história trágica dele e entende que o final dele, pela obsessão pelo anel, acaba sendo a morte dele. 3. Configure o momento corretamente, aquele momento de ápice, aquele momento que você quer que seja épico. Ele não pode ser épico do nada, tipo, de repente ele virou épico. Não, você tem que ir fervendo, é como uma água fervendo no fogão, ela vai aquecendo aos poucos até que chega ao ponto. É isso que você tem que fazer. Você tem que ir colocando pistas, e não necessariamente que num primeiro momento a pista faça sentido para os jogadores. Você tem que colocar ela ali e ela num outro momento vai vir outra pista que o cara, se eu juntar os dois funciona. Então é sutil a coisa, ela vai aos poucos aquecendo até que chega aquele momento épico, aquele combate épico contra o inimigo principal. Você tem que ter preparado isso. Porque se aquele inimigo não for ninguém para eles, novamente, ele não é épico. Porque os jogadores vão ver só mais um monstro entrando ali. Mais um orc que cruzou a minha estrada. Agora, se aquele orc general tá cruzando eles, já roubou itens, já sequestrou pessoas que eles conheciam, já fez maldade, já destruiu vila, e eles foram encontrando isso daí pelo caminho, a hora que for enfrentar, o sangue tá fervendo dos jogadores, eles estão loucos para pegar o cara, e até eles acabam cometendo erros, porque eles estão tão na fúria para pegar aquele NPC, que eles dão brechas para os inimigos terem aí uma grande ação, ou de repente conseguir um item que tá com eles, não sei. Você tem que bolar tudo isso, para continuar a história além disso. Então veja que é importante você ir preparando, e muitas vezes você tirar a mão do volante da aventura, você deixa aquele momento mais calmo, aquele momento onde os jogadores estão interagindo, onde eles começam a trocar ideias entre eles do que está ocorrendo. Você vai se divertir só pelas teorias insanas que eles vão criar, mas naquele momento eles podem começar a ligar as peças de modo a fazer com que o jogo flua mais fácil e até venha ideias para você continuar a sua campanha. 4. Espere o momento certo para atacar. Não é atacar com monstro, não é dar uma machadada ou algo assim. Aquele momento épico, realmente ele tem que entrar na hora certa, naquele momento. Você não pode fazer o que ele aconteça muito cedo, porque se ele for muito cedo, ele não vai ter o impacto que você está esperando, ele vai ter bem menos. E se você continuar colocando o tempo todo esse tipo de momento, os jogadores vão ficar meio que anestesiados. Novamente eu pico. Então eles perdem um pouquinho. Se toda hora você sobe,
novamente em algum momento vai descer, porque você não consegue manter a curva de emoção lá em cima em toda a sessão. Por isso que até quando você assiste algum RPG de mesa, alguma coisa assim, tem aquele momento de calmaria, aquele momento de conversa, até a hora que tem um momento de ação, precisa criar toda a história. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Tony Stark, no Vingadores Ultimato. Quando ele estala os dedos com a manopla e fala que ele é o Homem de Ferro e derrota o Thanos, pessoal, a história foi contada por vários filmes da Marvel que foram se juntando até que chegou naquele momento épico. Ele foi tão épico porque foi uma jornada extremamente longa, uma jornada cansativa, que você ficou preocupado do que ia acontecer. Afinal, quando você termina de assistir Guerra Infinita, você fala, como assim acabou? Como não continua? Foi a sensação que todo mundo teve quando assistiu a primeira vez lá atrás. Como assim eu vou ter que esperar o Ultimato para saber o que aconteceu? É exatamente isso. Se o Tony Stark tivesse, por exemplo, usado a manopla na Guerra Infinita, talvez não tivesse sido tão impactante assim a derrota de Thanos, porque foi aquele momento desesperador que eles estavam tentando sobreviver. E é isso que vocês têm que colocar na história para os seus jogadores. O momento tem que ser épico, e aí você vai construindo ele conforme a dica anterior. 5. Talvez essa seja a dica mais importante. Você não tem que estar com tudo preparado. Não esteja com tudo preparado. Sabe por quê? Não adianta você pensar assim, nossa, eu tenho que preparar toda a campanha antes da sessão 0. Antes dos jogadores criarem os jogadores, eu vou criar a campanha inteira, que vai durar aí até o 20º nível. Não, você não sabe o que os jogadores vão estar criando. É interessante ter a sessão 0 junto com os jogadores, para você ver a construção do personagem, você ter uma ideia do que os jogadores estão esperando para encontrar nas aventuras. Não adianta você fazer uma aventura que não está ligada aos personagens. Ah, mas os jogadores têm que se adaptar. Sim, você vai pôr coisas para se adaptar. Eles vão ter que se adaptar quando a história estiver focada mais em outro personagem. Mas lembra, eles são os atores principais da história. Então, se você não ligar alguma coisa com eles, não cria esse elo emocional entre o jogador e a história. Ele só vai estar andando e batendo em monstros, não tem uma ligação. Você pode ver que mesmo em videogames, você cria uma história. Existe uma ligação do personagem para salvar a princesa. Tá? O Link indo salvar a Zelda. Tem uma ligação, conta-se uma história. Estou usando assim exemplos bem claros, bem fáceis, mas você pode criar algo mais complexo. Então, assim, não queira construir tudo, porque muitas vezes vai ser um tempo aberto que você vai gastar que não vai adiantar muita coisa naquele momento. E você criar toda a lore do cenário que você vai jogar, caso você esteja criando um cenário. Você nem sabe se eles vão para aquele outro canto. A maioria de quem mora no lugar pode nem saber que aquilo lá está acontecendo lá no outro canto. E você daí enfia tudo isso na goela do jogador. E ele tem que decorar tudo aquilo nos primeiros 10 minutos da sessão, você contando toda a história. Constrói o básico, onde eles vão estar, o entorno, para onde eles podem ir. E se eles forem para um lugar que você não estava esperando, improvisa. Improvisa, anota o que você improvisou para você não esquecer, e a partir daquele momento faz parte do seu cenário. E tá tudo certo. Até porque os jogadores, durante as sessões, vão te dar vários insights do que pode acontecer. Se você ficar mais preocupado, ligado nisso, você vai pegar várias ideias dos jogadores e transformar ela ou numa realidade, ou algo próximo, talvez, ou algo que possa até dar outras ideias, tá bom, para você. Então não se preocupe com isso. É o maior erro de todo mestre é querer ter uma campanha já pronta, né? Logo no início, na sessão 0. 6. Dê um momento para os seus jogadores sentarem e apreciarem o momento. O que isso quer dizer exatamente? Quando você criar um momento épico, que você criar um grande momento dentro da sua saga, seja um NPC importante morrendo, seja um grande combate que eles ocorra, seja algo que estava planejado ou que eles não conseguiram evitar, ou mesmo que seja uma falha deles, naquele momento uma derrota para eles, dê um momento para respirar, você não precisa fazer a aventura correr. Vou lembrar, se eu não me engano, no Vingadores de Ultron, né? Era de Ultron, aquele momento que eles são derrotados, que eles vão para a fazenda do Gavião. Eles estão juntando os cacos, porque eles foram derrotados. Então permita que os jogadores juntem os cacos deles se eles forem derrotados.
Se foi um momento épico, aquele momento de tirar o fôlego, que eles derrotaram aí um vilão que tava naquele combate intenso, deixa eles respirarem, deixa aquela adrenalina baixar. Porque se você realmente estiver contando a história muito, pode ter certeza que a adrenalina deles vai estar lá no alto. Pontos de vida abaixo, o monstro atacando, eles atacando, quem cai primeiro. Tudo isso pode criar uma adrenalina. Deixa isso acontecer. Deixa eles respirarem, já não saia continuando a história do que ocorre, o que deixa de ocorrer. Você pode até fazer um momento de silêncio, deixar eles interagirem ali entre eles. Tá? Seria muito legal. Uma perca trágica de um NPC muito importante, você pode deixar eles interpretarem um pouco ali, baterem aquele papo do que ocorreu, por que ocorreu. Então, não precisa acelerar o processo. Deixa aquele tempo. Às vezes o silêncio é uma ótima narrativa nesses momentos. E aí você deixa os jogadores te darem esse feedback que, cara, vai ser um momento que com certeza vai ficar lembrado na sua mesa de RPG. Bom, aí foram algumas dicas para você fazer a campanha épica. Revelei 6 segredos aqui para você e vou falar para você. Coloca nos comentários se você já usou uma dessas técnicas, se você já conhecia, como é que foi. Aí conta um pouquinho aí que eu quero ouvir aí o que ocorreu na sua mesa, beleza? E se você ficou até agora, cara, acabei de dar 6 segredos, 6 dicas muito legal para quem quer fazer campanha. Se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da nossa Legião de Mortos-Vivos. A horda tá aumentando e você tem que fazer parte aqui junto com a gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!